Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na guerra da Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas e a morte de dois generais, hein? A Rússia perdeu mais dois generais, um deles um general que está sendo muito comentado por aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter não sei que, Neiveis e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada como é que está a situação aqui na linha de batalha. Severodonetsk e Luhansk, eu acho que é o principal, né, o ponto central aqui. Como vocês podem ver, continua uma batalha muito forte aqui em Severodonetsk. Os ucranianos chegaram a tomar praticamente toda a cidade. Repara como é que mudou isso daqui, né? Tá quase tudo azul aqui, indicado em azul, e a zona em batalha apenas uma parte da cidade ainda em batalha. E os russos controlarem efetivamente, eles não controlam nada. Só para lembrar isso daqui, é impressionante como é que foi essa batalha de Severodonetsk, né? Começando no dia 30 de maio. 30 de maio foi há poucos dias atrás. E se você reparar, os ucranianos seguraram a cidade até um tempo, depois deixaram os russos entrar. Os russos entraram em pouco tempo, dia 1º de junho, já estava quase tudo tomado. Isso aqui é o final do dia 1º de junho, e aí começou no dia 2 de junho o contra-ataque ucraniano, né, a contraofensiva aqui, e os ucranianos ganhando cada vez mais espaço, e hoje essa é a situação do controle ucraniano aqui, né? Mas, porém, essa informação aqui é de ontem, dia 5/6, às 7 da noite, né? Então, os ucranianos estavam dominando praticamente toda a cidade. Porém, hoje cedo, você sabe, tem uma diferença de horário, lá na Ucrânia já passou no meio-dia já. Hoje, no dia 6/6, houve uma mudança. Os russos começaram a usar novamente artilharia pesada com a ideia de desmanchar a cidade novamente, e os ucranianos estão retrocedendo. Esse aqui é o administrador local de Luhansk, que diz que a situação em Severodonetsk deteriorou. A área industrial da cidade ainda está sob controle ucraniano, ou seja, o que ele está dizendo é que, diferente do que está mostrado aqui, os russos já voltaram a avançar aqui em Severodonetsk. Isso é esperado, como a gente falou, os ucranianos não esperam manter essa cidade, o que eles esperam realmente é causar danos aos russos nesse processo, e lógico, causar danos aos russos e causar o mínimo dano possível a eles próprios, né? Então, com o uso de artilharia pelos russos, os próprios ucranianos vão recuar aqui para a zona industrial num primeiro momento, e num segundo momento para Lysychansk, que é onde eles pretendem de fato fazer a próxima defesa aí contra os russos, né? E é uma coisa bem favorável para os ucranianos, porque Lysychansk fica num lugar mais alto, a altitude é maior do que Severodonetsk, e ainda tem um rio aqui, então realmente é uma posição defensiva muito boa essa daqui. A única possibilidade de fato dos russos tomarem essa região toda aqui de Luhansk é se conseguirem fechar essa passagem aqui, né? Mas isso não parece muito provável não, tá? Porque sabe quem teve lá ontem? É em Lysychansk, aqui, ó, do ladinho da frente de batalha aqui, ó, do canal oficial dele no Telegram. O Zelensky visitou as tropas lá em Lysychansk para ver como é que está, acompanhar o andamento, como é que estão as coisas. É corajoso o cara, né? Ainda mais, lógico, isso aqui foi ontem, né? Foi num dia que a Ucrânia estava bem, não tinha muita artilharia, ainda assim é sempre arriscado esse tipo de coisa. Ele certamente é um cara que os russos querem muito matar, ajudaria muito a Rússia, né? Eu não vou tocar o vídeo para vocês porque eles estão falando em ucraniano, não dá para entender muita coisa, mas estão falando sobre como é que está a batalha, o que eles pretendem, como é que foram as investidas e coisa e tal. O mais importante desse tipo de viagem, desse tipo de ação, é justamente o negócio moral, né? Isso dá moral para o pessoal que tá lá na frente de batalha, né? Enfim, em outras áreas aqui do nosso mapa, vamos dar uma olhada aqui no mapa desse de cá, a situação continua basicamente a mesma. Aqui em Popasna, os russos não conseguem avançar, mas não tenham dúvida, eles estão tentando, tá, gente? Está tendo todo dia batalhas aqui por várias cidades aqui no entorno dessa região. Omishuvaka é aquela cidade que já teve nas mãos dos russos, já voltou para os ucranianos.
e agora continua aqui no meio do caminho, tem tido muita batalha aqui, e aqui também, nessa região aqui mais para norte, para Mykolaiivka, os ucranianos, os russos, desculpa, estão tentando avançar para cá, né? Não tem tido sucesso nesse caso, e você vê como os ucranianos estão confiantes justamente pela ida do Zelensky para cá, né? Teve ainda batalhas aqui em Liman, em direção a Sloviansk. Aqui os russos estão tentando avançar nessa área aqui, mas também não tem grandes problemas. Como eu falei para vocês, aqui nessa área, certamente o rio vai ser a barreira que os ucranianos vão deixar para proteger Sloviansk. Sloviansk é uma cidade muito importante estrategicamente, e certamente vai ter proteção nessa região aqui, não vão conseguir passar, né? Em Izio também está tendo batalha num monte de lugar, mas não tem nenhuma grande mudança em geral, né? Bom, aqui também é a mesma coisa que em Kherson, né? Que não está indicado nenhuma batalha, mas a gente tem algumas informações aqui. Primeiro que a situação continua tensa, o exército da Ucrânia está fortificando a linha defensiva em torno dos avanços que eles fizeram lá, né? Então, enfim, ainda estão brigando ali com os russos naquela região. Ele dá algumas informações por aqui sobre o que teria avançado e coisa e tal, mas uma outra coisa importante que eles falam aqui é sobre a dificuldade de lutar nessa região, que é justamente por ser uma região muito aberta, né? Então você tem nesse mapa aqui que mostra a cobertura vegetal da região, e dá para ver que a região aqui, em branco aqui, né, não tem praticamente nada. Realmente difícil você se expor ali, você fazer um ataque nessa região. E a altitude também é toda mais ou menos a mesma, então não é uma coisa simples de fazer esse ataque, né? De qualquer forma, está caminhando lá essa contraofensiva ucraniana aqui em Kherson, devagar, não é a contraofensiva ainda que provavelmente vai tomar tudo, mas está caminhando, é importante para manter a briga aqui, né? O pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra, eles ressaltam aqui o sucesso dos contra-ataques ucranianos contra as posições russas em vários lugares, então não apenas em Severodonetsk, em Kherson, em Izio e em vários outros lugares, né? E daí eles falam também dos dois generais, na verdade eles estão falando de um general só que foi morto no dia 5 de junho, mas a gente já tem a notícia de outro general que também foi morto. Então vamos falar sobre isso. O Putin perdeu 2 generais em um dia só. No dia 5 de junho, o Putin perdeu 2 generais, né? O primeiro deles foi o Bertnikov e o Kutuzov, que é esse segundo aqui, né? Esses dois aqui foram os generais que foram mortos no dia 5 de junho. A gente já tem a confirmação do Kutuzov, com certeza. Do Bertnikov ainda não tem ainda comprovação pelos russos. Os russos não se pronunciaram, mas isso pode ser que eles nem se pronunciem mesmo. Daquela lista, com esses dois aqui, a lista chegou a 14 generais russos mortos pelos ucranianos, né? Mas os russos reconhecem só 4, sendo o quarto o Kutuzov. Então, na verdade, esse negócio deles confirmarem a morte de general na Rússia é a exceção, não é a regra, né? Bom, e esses dois generais aqui, é lógico, além do baque, né, ambos, aliás, diga-se de passagem, ambos foram perdidos na região aqui de Severodonetsk, né? Mostrando mais uma vez como a Rússia está jogando tudo que ela pode para cá, né? E acontece aquele fenômeno que a gente explicou lá atrás. Existe uma relutância muito grande das tropas russas de entrar em batalha, e isso acaba forçando os generais a irem mais próximo da linha de batalha, e eles chegando próximos da linha de batalha acabam sendo mortos, né? Então foi isso que aconteceu com esses dois generais que estavam aqui nessa região. O Kutuzov, ele parece que um general muito querido lá na Rússia. O pessoal está confirmando aqui que tem um monte de mensagens tristes, né, chamando ele de um comandante militar e coisa e tal. O Dmitry é um lituano que fala russo muito bem, e ele fica traduzindo o que tem nos canais russos. Então ele está em todos os canais russos aí do Telegram e coisa e tal. Eu também estou num monte deles, né? Vocês viram ali quando eu mostrei o Telegram, né? Você vai nos canais russos e vê o que o pessoal está falando ali.
A vantagem para ele é que ele fala russo, eu tenho que mandar traduzir tudo que eu acho que é interessante. E ele estava falando justamente dessa questão do luto, né, das pessoas estarem lamentando a morte dele, o que é algo positivo no final das contas, ou seja, mostra que menos um ativo aí para os russos, um general que as tropas consideravam um bom general, né? E esse outro aqui, o Bertnikov, foi comandante das tropas russas na Síria. Então, de certa forma, também aí está sendo vingado o pessoal lá da Síria, que certamente muita gente morreu na mão desse cara aí, né? Então, mais dois aí para prestar conta, sabe-se lá onde. O importante é que eles não estão mais atrapalhando os planos ucranianos, né? Bom, e teve um outro caso também, esse caso a gente não falou na época, porque na verdade não é um caso assim tão importante, né? Mas esse rapaz aqui é um coronel, ele não é general, é um coronel das tropas do Kadyrov. O Kadyrov é aquele cara, aquele palhaço lá da Chechênia, que vendeu o próprio país para se aliar a Putin e coisa e tal, é um sacana. E esse cara aqui era um coronel do exército dele, do Kadyrov, um checheno, né? E ele foi morto no dia 31 de maio, também ali naquela região de Popasna. Tá vendo aquela cidade justamente que estava em disputa entre os russos e ucranianos próximo a Popasna? Ele acabou sendo morto ali, né? E a questão é que parece que, por algum motivo, né, os russos ficaram muito chateados com a morte desse coronel e coisa e tal, e ele foi morto por voluntários estrangeiros na Ucrânia, e daí parece que eles estão ameaçando um inglês, que segundo a informação seria esse inglês. O soldado inglês que matou ele é Ben Grant. Na verdade ele é um ex-fuzileiro naval da Marinha Real Britânica e se alistou na Ucrânia como voluntário, e ele ainda é filho de uma deputada conservadora, Ellen Grant, lá na Inglaterra, né? E daí ele fala coisa e tal, como ele destruiu um veículo blindado russo e coisa e tal. Eu vejo esses vídeos, mas eu não boto todos no vídeo aqui, porque é muito longo, né? Se vocês procurarem na internet, vocês acham com muita facilidade. Tem um monte de vídeos de veículos destruídos russos e coisa e tal. E daí parece que era neste veículo que estava o Bizultanov, que é esse rapaz aqui, esse coronel checheno, né, do Kadyrov. Eu faço uma distinção, eu não gosto de chamar de checheno, eu gosto de falar que é do Kadyrov, por quê? Porque o Kadyrov, na verdade, traiu a Chechênia, né? A Chechênia, ela brigou com a Rússia, ela queria a independência da Rússia e coisa e tal, até que o pai do Kadyrov, na verdade, que também se chamava Kadyrov, meio que fez um acordo com o Putin e meio que traiu o pessoal lá e acabou impondo um governo russo na Chechênia, né? E aí o pessoal lá na Rússia diz que Grant terá que correr para o resto da sua vida. Ele nasceu na Chechênia, o soldado lá que morreu, o coronel que morreu, nasceu na Chechênia, onde o princípio da rixa de sangue ou vingança não são palavras vazias e não sei o que lá. Cara, esse pessoal tá realmente com problemas, bicho. Na boa, você acha que o inglês vai estar preocupado com isso? Para com isso. Isso se sobrar alguém desse exército do Kadyrov nessa guerra no final dela, né? Bom, outra coisa engraçada que aconteceu ontem foi o Lavrov, que queria ir para a Sérvia e não conseguiu, não tem como mais voar para a Sérvia, né? Qual que é a história disso daqui? Vamos usar esse mapa aqui para mostrar. A Sérvia fica por aqui, né? Então, para da Rússia ele chegar na Sérvia, ele tem que passar por alguns países aqui. Ele não pode passar pela Ucrânia, então ele não pode fazer a rota que seria mais simples, que seria Ucrânia, Hungria e Sérvia, né? A Sérvia também é aliada dos russos, igual a Hungria. Não pode passar, mas a Hungria não adianta para eles, né? Porque também está fechada aqui. Aí não pode passar pelos outros países todos aqui. E ontem o Kosovo, Montenegro e vários outros países aqui também fecharam o espaço aéreo para a aeronave russa. Então o russo não tem como chegar na Sérvia. Não tem como chegar lá. Não tem, teria que passar por algum desses países aqui e nenhum deles deu permissão para o voo do Lavrov ir para lá, né? Isso mostra bem o problema russo, o isolamento russo no mundo todo. Ainda tem um país ou outro apoiando a Rússia? Tem, né? Infelizmente, eu gostaria de ver uma declaração mais forte de Bolsonaro contra a Rússia. É verdade, ele não tem falado mais no assunto, o que é positivo, porque quando ele estava falando do assunto, ele estava falando a favor da Rússia e contra a Ucrânia. Então ele não está falando mais nada, é um avanço de Bolsonaro, mas eu ainda gostaria de ver um avanço maior dele realmente criticando a Rússia nisso daí.
Mas, de qualquer forma, isso não importa, né? Ou seja, o isolamento russo é cada vez maior e eles têm cada vez mais dificuldade de fazer qualquer coisa, né? Bom, outra coisa lá na Rússia, vocês sabem, tem agora também multa para se você desacreditar o exército russo. Se você fizer crítica ao exército russo, você pode levar uma multa e coisa e tal. Só que, lógico, isso daí o pessoal tá fazendo pouco disso daí, já tá criticando esse negócio, falando que não vai pagar multa, que idiotice isso, né? É realmente uma situação complicada que eles estão vendo lá, porque, por outro lado, se você conversar nos chats, no pessoal que conversa no Telegram, coisa e tal, não falta crítica à situação russa. A situação russa é muito ruim, né? Veja, eles botaram toda a força que eles tinham aqui e não conseguem pegar nem Severodonetsk. Ou seja, eles estão numa situação muito complicada. Não tem como eles manterem esse território todo depois. Isso é o que muitos bloggers militares russos estão começando a perceber agora, porque eles estão tendo que usar uma força enorme para manter o território que eles ocuparam no início da guerra. Todo esse território aqui, ou a imensa maioria dele, foi tomado nos primeiros 5 dias da guerra. O resto depois foi só pequenos ganhos incrementais, pouquinha coisa. Então, esse pessoal está vendo que, olha só, a gente não vai ter como manter esse troço indefinidamente. É uma questão que eu já falei, né? Não tem como. A única saída do Putin é justamente tentar agora forçar um acordo de paz, não, vamos fazer um acordo de paz agora, um cessar-fogo e parar aqui. Porque se tentarem manter, vocês não vão conseguir, não tem como. Então, você tem muita crítica lá no submundo, mas a Rússia não para de fazer algumas tentativas de calar as pessoas aí, né? Bom, uma coisa triste, a Ucrânia perdeu para o Wales na disputa para a Copa do Mundo, vocês lembram? Elas estavam disputando a última repescagem da Copa do Mundo, quem ganhasse levava, o jogo terminou 1-0 para o Wales, infelizmente foi um gol contra, né, de um jogador ucraniano, e pior, houve um pênalti claro a favor da Ucrânia que não foi dado pelo juiz, uma tremenda sacanagem, tem que dar uma estudada nesse juiz aí, se não é russo. Mas enfim, faz parte, né? A Ucrânia ela tem um bom futebol, tem crescido bastante, mas dá para entender que nessa confusão toda deve ser difícil realmente você treinar adequadamente, né? E a Rússia continua com sua tentativa de ataque sobre as instalações ferroviárias ucranianas. A gente fez um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária outro dia, o quanto isso é uma decisão idiota, um desperdício de valor no final das contas, porque tudo é muito fácil de ser consertado em termos de instalações ferroviárias, e a Rússia tenta insistir nesse negócio de tentar quebrar as coisas. Os ataques que houveram a Kiev, né? Aliás, Kiev no dia 5 de junho foi bombardeada novamente, depois de quase um mês sem sofrer bombardeios russos. Foi bombardeada justamente em uma instalação de manutenção de trens, né? Então, mas é o tipo da coisa que é inútil, é muito fácil de arrumar alternativas para isso. A gente falou sobre isso no vídeo lá do Visão Libertária. Que bom que os russos continuam insistindo nesse tipo de coisa, né? E um último assunto aqui, o sucesso da Starlink na Ucrânia está estimulando o desenvolvimento de armas anti-satélite. A gente até falou um pouco sobre isso, sobre a China querer também destruir os satélites da Starlink e coisa e tal. Só que esse tipo de coisa é uma coisa mais difícil do que pode parecer, né? Então, se você fizer um foguete enorme para destruir um satélitezinho da Starlink, isso é um problema, porque a Starlink tem milhares de satélites. A proposta final é 42 mil satélites. Como é que você vai destruir 42 mil satélites? Mas aí o pessoal fala aqui que existe a maneira de você usar o efeito de propagação, né? Ou seja, você destrói um satélite de forma que os pedaços daquele satélite vão se espalhar e vão destruir outros satélites e coisa e tal. E olha, isso é um risco mesmo. Esse efeito é um efeito preocupante, pode gerar uma quantidade enorme de detritos, mas isso não funcionaria contra os satélites da Starlink, porque os satélites da Starlink eles estão em órbita muito baixa. Eles estão numa órbita que é, por definição, instável. Se um satélite da Starlink perde energia, ele cai para a Terra. Ele está muito perto da Terra para ficar estável. Então, se você destruir um satélite e jogar os estilhaços dele na região, a maior parte desses estilhaços, como ela não tem a capacidade de se manter
naquela órbita, eles tendem a cair. Então esse efeito não acontece na altura dos satélites da Starlink, né? Eles devem estar pensando em outras formas de fazer isso, mas sinceramente não é fácil não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.